Tudo beleza aí? Pode baixar um pouquinho o mic aí, por favor. Vamos lá, antes de começar a mensagem. Primeiro, obrigado, esqueci. Vocês viram ali que a gente está com um transtornozinho nos banheiros, né? Mas na verdade é o avanço, irmão, esse é o preço do progresso, amém? Então, a gente até esqueci de dar o feedback para vocês. A ação do Ministério de Mulheres deu muito certo e conseguiu cobrir toda a reforma dos banheiros. Glória a Deus, está muito bem. Então está nesse processo, nesse transtornozinho, porque está melhorando. Diz que o banheiro das mulheres vai ficar violento e o dos homens vai ficar bom, amém? Diz que o das mulheres vai ter uns negocinhos a mais aí, uns mantos a mais aí. Glória a Deus. Então em breve já vai estar todos prontos, inclusive o banheiro de acessibilidade vai estar prontinho. Então acho que questão de, sei lá, algumas semanas e já vai estar tudo resolvido, amém, gente? Outra coisa que eu quero ir adiantando a igreja, preparando a igreja. Vocês perceberam que já tem um balcão ali na frente da entrada do Nova Inspiração, nosso ministério infantil. Vocês viram ali 2 catracas, etc. Então em muito breve a gente vai estar implantando um sistema para entrada e saída, para um controle rígido de entrada e saída das crianças, amém, gente? Então é muito breve, quando tudo estiver funcionando, o pastor Roberval e o pastor Tiago vão estar aqui passando, dando feedback para vocês de como é que isso vai se proceder, tudo bem? Atenção aqui, nós consideramos que o bem mais precioso que nós temos na igreja não são as caixas de som, a mesa de som, mas são as crianças, amém? Então por isso a gente está devotando todo um plano de segurança para que você, papai e mamãe, assista ao culto tranquilo enquanto eles vão estar lá, debaixo de grande segurança. Já tem monitoramento em cada uma das salas e a gente vai tornar bem rígido o processo de entrada e saída. E como tudo que é novo tira a gente um pouquinho da zona de conforto, eu já estou adiantando vocês que vai ser um processo rígido visando a segurança das crianças, amém? Glória a Deus. Aí depois a gente vai pegando o costume. O pastor Roberval e o pastor Tiago vão explicar para vocês como vai funcionar. E está numa fase de cadastramento dos pais, não é isso? Já para estar adiantando o processo. Vai ter até, como é que chama o negócio? Biometria, irmão. Rapaz, não é pouca coisa não. Nós não estamos para brincadeira, amém? Glória a Deus. Bom, é bom estar de volta. Final de semana passado tivemos uma viagem aí maravilhosa. Realizamos nosso 3º culto em Goiânia, amém? E também realizamos uma visita de supervisão na cidade de Campinas. E foi um tempo maravilhoso, irmão. Posso contar um negócio bacana que aconteceu em Goiânia? Quer ouvir ou não? Você gosta de boa notícia, né? Muito bem. A gente realizou o culto, convidou os irmãos, etc. E tinha 2 rapazes que eram responsáveis pelo som. A gente alugou um som para levar num hotel. Sabe o que aconteceu, irmão? Foi tão legal que no final do culto 3 pessoas nasceram de novo. 2 eram os caras do som. Massa, né? Foi sensacional. Eu fui chegar no final para falar assim pro rapaz, né? Olha, queria agradecer ele. Dá um abraço aqui, pastor. Dá um abraço aqui, pastor. Então foi muito bacana ver o poder de Deus alcançando essas pessoas. Glória a Deus. O evangelho não faz distinção, irmão. Ele alcança quem dá ouvidos, amém? Glória a Deus. Então foi uma viagem fantástica. O que está acontecendo em Goiânia é algo maravilhoso. E a visita lá em Campinas também foi fantástica. Eu peço que os irmãos continuem orando pelos pastores Marcos Vinícius e Marilane, o Vini e a Mari lá de Campinas. Meu irmão, eles são guerreiros, assim como Morelli e a Tati. Eu lembro até hoje, nós enviamos esses casais de Campinas no final de janeiro, Morelli e Tati de Londrina no começo de fevereiro. Não deu um mês de reuniões, pandemia. Ou seja, 99% da experiência pastoral deles é durante uma crise pandêmica. Aí eu fico imaginando o tamanho do pastorado desses 2 casais quando acabar a pandemia, amém? Líderes melhores que passaram por todo esse processo. Então eu peço que vocês continuem orando por esses casais, também pela obra de Campinas, de Londrina e também por essa de Goiânia. Glória a Deus, amém. Bom, irmãos, hoje é uma noite maravilhosa. Eu vou compartilhar uma mensagem para vocês. A gente vai começar uma série hoje. O nome dessa série é um nome em latim sobre um texto muito poderoso que você costuma ouvir direto aqui na igreja.
nós vamos falar sobre a imagem de Deus. No latim a expressão imago Dei. Imago Dei, essa é uma expressão muito conhecida no latim, que fala sobre essa proposta de Deus, essa definição de Deus, de que o ser humano haveria de ser criado como a sua imagem. A palavra imagem no original, ela remete a uma projeção, um reflexo. A ideia da palavra imagem, tselen no hebraico, é como se Deus tivesse colocado um espelho, que o reflexo desse espelho apontasse para a terra. O reflexo de Deus na terra seria eu e você, amém? Eu gosto do que o reverendo Myles Monroe dizia em seus livros, que Deus estabeleceu uma colônia dos céus aqui na terra. Então a nossa responsabilidade, a nossa incumbência, o que Deus libera para nós como missão está totalmente atrelado a uma perspectiva de reino. A vontade, a ideia original de Deus é que fosse feito aqui na terra o que é realizado no céu. E posso te dizer algo bom? Deus não desistiu dessa ideia, amém? Ele continua desejoso em ver um povo que interage com os céus. Afinal de contas, você não está aqui na terra apenas para ocupar 1 metro quadrado, meu filho. Você está aqui para ser um ponto de interação entre o céu e a terra. Glória a Deus. Então a gente vai falar nas próximas semanas sobre essa incumbência, essa responsabilidade de não apenas ser a imagem, mas de expressar a semelhança de Deus. Glória a Deus. E hoje especificamente nós vamos falar sobre algo que eu acredito que seja desafiador para a nossa mente, talvez seja desafiador diante de tantas crenças limitantes que você foi inserido ao longo da sua vida. E hoje nós vamos falar sobre dar continuidade ao poder criativo de Deus. Em resumo, irmão, eu vou fazer uma síntese do que eu quero pregar, ok? Uma síntese do que eu quero pregar. Eu quero te trazer uma convicção até o final dessa mensagem, que o mesmo poder que havia na palavra de Deus quando ele disse haja luz, é o poder que está disponível para você hoje quando você libera uma palavra. Amém? Não há distinção, é o mesmo Espírito, a mesma disposição, o mesmo, entre aspas, mecanismo para que algo seja feito aqui na terra. Glória a Deus. A ideia da mensagem de hoje é mexer com você, é te desafiar, e não tem problema você ficar com raiva de mim no meio da mensagem. No final vai ter ceia e aí nós vamos ficar tudo em paz. Pode ser assim? Glória a Deus. Então vamos lá para Gênesis capítulo 2, versículo 19. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Gênesis 2, versículo 19 diz assim: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Olha para cá um instantinho. Quantos concordam aqui que Deus é um Deus criador? Quantos concordam comigo que a criatividade, a plenitude da criatividade reside em Deus? Amém? E eu fico imaginando, irmãos, a reação de Adão quando ele abre os olhos, se torna uma alma vivente, e ele olha para toda aquela perfeição que havia sido criado como obra das mãos de Deus, detalhes que foram colocados pelo dedo de Deus, assim como o salmista diz em Salmos capítulo 8. Eu imagino Adão e eu falo assim: uau, realmente fantástico isso aqui, Deus. O próprio Deus classifica a criação dele como algo maravilhoso. O próprio Deus classifica a obra dele, inclusive o ser humano, como a obra-prima dele. Isso aqui é muito bom que eu criei. E o próprio Deus descansa depois que ele conclui aquilo que ele haveria de construir ou de realizar. Agora, vamos lá, irmão, pergunta bem fácil, não está valendo nada, mas pergunta fácil. Quantos concordam comigo que Deus teria poder, capacidade, sapiência suficiente para dar nome aos animais? Sim, óbvio que sim. Só que Deus, Ele é um Deus criativo, Ele opera em um poder criativo, e Ele nos criou a sua imagem. Tendo em vista a perspectiva de que Ele nos criou para ser a projeção dEle aqui na terra, Deus não poderia privar o ser humano de ter um gostinho do que é a criatividade dos céus. Então Adão está lá, contemplando tudo que Deus fez. Eu imagino Deus chegando, dando um tapinha:
no ombro de Adão e falou assim: gostou de tudo que eu criei? Está na hora de você começar a criar. Agora começa a dar nome para os animais. Você está aqui? Deus ele estava demonstrando um caminho ali para Adão, ou para toda a humanidade, que a gente pode enxergar para Adão dessa maneira, onde Deus estava deixando muito claro que o mesmo poder criativo, a criatividade divina, para criar coisas, nominar coisas, para estabelecer autoridade por aquilo que fala, pudesse ser realizado através do homem. Isso era apenas o começo. Então, o que eu estou aqui para te dizer é que o nosso Deus Criador nos fez a sua imagem, imago Dei. E um dos aspectos de ser ou poder refletir a imagem de Deus é quando nós criamos. E olhando para o padrão do que a palavra de Deus nos diz, Deus quando cria as coisas, Ele cria, diga, falando. Hebreus capítulo 11 vai dizer da seguinte maneira, que foi através da palavra, foi através de uma palavra falada, foi através da fé que Deus criou todas as coisas. Afinal de contas, Deus disse haja luz, afinal de contas Deus disse haja aquilo, faça aquilo, ou faça depois aquilo. Então o método criativo de Deus envolve, diga, fé e confissões, amém? Então o que eu quero falar com vocês hoje, é que o poder criativo ele está totalmente atrelado a uma firme convicção, fé que é gerada no coração, e a uma confissão alinhada com o que se crê. Agora atenção aqui, eu não estou aqui, meu irmão, para rogar para nós um positivismo barato, que a gente só fica falando coisa positiva, embora o evangelho seja boas notícias, amém? Ser curado, restaurado, família salva, isso são boas notícias, são coisas positivas, amém? Então é evidente que a caminhada com Jesus vai nos conduzir a um discurso positivo, mas o evangelho não se resume a um positivismo barato. Por quê? Porque o próprio Jesus alerta e inclusive classifica uma situação na qual ele considera a confissão incongruente com a disposição no coração. Sabe qual é o nome que Jesus dá para isso? Hipocrisia. Deus tudo vê, irmão. Então não adianta vir com positivismo barato. O positivismo barato é tentar criar uma espécie de assentimento mental e só ficar reproduzindo coisas positivas, sendo que no teu coração existe uma dissonância, existe uma discrepância, e Deus está vendo isso, e Ele classifica isso como hipocrisia. Essa é uma mensagem animadora para o dia do domingo, amém, gente? Então, para que o poder criativo seja liberado, é necessário uma congruência, um alinhamento entre o que se crê e o que se confessa. Atenção aqui. Se Deus, por meio da fé, confessando, criou, eu posso elevar a minha expectativa, e aqui eu estou mexendo com você, eu posso elevar a minha expectativa de que vivendo em fé e confessando, eu também vou criar. Agora, se eu estou confessando e não estou criando, existe algum problema no processo, porque a palavra me demonstra que, se eu confesso crendo, eu vou criar. Se o que eu tenho confessado não tem criado nada, quer dizer que no meio de um processo anterior à confissão tem algo errado. E aí eu quero caminhar com vocês nesse processo. Vai lá para Lucas capítulo 4. Aleluia. Irmãos, eu fiquei pouco durante o período de adoração e música aqui hoje. Eu estava cuidando de um rapazinho de meio metro, amém? Mas o pouco que eu fiquei, e o pouco que eu digo é pouco, eu percebi uma atmosfera muito propícia de cura aqui. Alguém no nosso meio que entrou aqui com algum tipo de dor ou sintoma, e que durante o louvor isso cessou ou diminuiu bastante, levanta a mão, vamos ver. Glória a Deus, amém? Ó, joia. Show. Vamos lá. Tem mais, viu? Amém? Tem mais. Lucas capítulo 4, versículo 6 diz assim. Isso aqui é o diabo falando com Jesus, ok, gente? Esse é um dos momentos onde o diabo está tentando Jesus. E o diabo lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o meu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então tudo será teu se prostrado me adorares. Olha para cá um instantinho. O diabo é um mentiroso, mas aqui ele estava falando um fato, ok? Estava narrando um fato. É verídico o que ele acabou de dizer. Ele leva Jesus para ver todos os reinos dessa terra. E ele diz assim, ó, tá vendo isso aqui?
foi me dado. Agora, tudo pode ser teu se prostrado me adorares. Ficou claro isso aqui? Se prostrado me adorares. Atenção aqui, irmãos, eu estava conversando, dando uma aula esses dias no Lab, e eu falei isso com o pessoal, falei, é duro de admitir, é complicado, mas o diabo nos ensinou alguma coisa aqui. Tudo será teu se prostrado me adorares. Atenção aqui, aquilo que eu adoro, então eu acesso. Fala, pastor, gostei, vou fazer um story no Instagram e colocar, aquilo que eu adoro eu acesso. Satanás, não vai fazer isso não. Não vai fazer isso não. Mas um princípio foi lançado, aquilo que eu adoro eu acesso. Então agora olha para cá, que eu vou fazer isso repetidas vezes na mensagem, para você entender o processo para chegar na confissão, ok? Se o que eu adoro eu acesso, eu preciso entender então para onde está canalizada a minha adoração. Então olha para cá, presta muita atenção nesse processo. Aquilo que ganha a minha atenção, vai ganhar a minha adoração. E aquilo que eu adoro eu acesso. E aquilo que eu acesso, eu desfruto, aquilo se torna participante da minha vida. Em um primeiro momento aquilo é interpretado pela minha alma, aquilo pode descer o meu coração, e quando eu vou construir palavras e atitudes, isso volta para a minha mente para ser liberado, e aí vem a confissão. Tudo bem até aí? Vamos voltar no processo de novo. Aquilo que ganha a minha atenção, ganha a minha adoração. Aquilo que eu adoro eu acesso. Aquilo que eu acesso vai se tornar participante da minha vida. E aquilo que participa da minha vida e me acompanha, afeta o que eu penso, consequentemente o que eu creio e consequentemente o que eu confesso. Tudo bem até aí? Muito bem. Agora, olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Está escrito, criei por isso, falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Atenção aqui, atenção aqui. Se os meus olhos estão nele, a minha adoração é voltada para ele, e eu acesso o que ele tem, diga céus. E os céus começam a se tornar parte da minha vida. Isso modela a minha maneira de pensar, fundamenta o que eu creio, e porque eu creio, eu falo. Agora atenção aqui, criei por isso, falei. Criei por isso, falei. Quando eu falo crendo, vamos lá, eu crio. Amém? O espírito da fé é esse. Criei por isso, falei. Porque eu creio, eu falo. Criei por isso, falei. Agora, se eu falo crendo, eu crio. Só tem duas possibilidades aqui. Aquilo que você confessa, ou cria, ou destrói. Seja bem-vindo, amém. Amém. Então você poderia dizer assim, puxa, mas eu tenho falado e nada tem acontecido. Volta uma casa. Talvez o que está habitando nos teus pensamentos está afetando a sua estrutura de crença. E aquilo que você está confessando está em dissonância com o que você de fato crê. Sabe o nome disso? Eu vou falar sorrindo para parecer bonitinho. Hipocrisia. Volta uma casa. Espera aí. Acho que o que eu estou acessando e eu estou permitindo fazer parte da minha vida não é o local que eu deveria acessar. Volta uma casa. O que é que eu estou adorando? Mas se eu estou adorando isso é porque em algum momento a minha atenção foi roubada. Como é que é a maneira número 1 que o diabo faz para atrasar a sua vida? Te distraindo. Porque toda distração rouba a sua atenção, compromete a sua adoração, compromete o que você acessa, que vai comprometer o que participa da sua vida, que vai comprometer o que você pensa, o que você crê e consequentemente o que você confessa. Se você não está criando, irmão, é porque em alguma parte do processo a parada falhou. E hoje Deus está te chamando para uma vida de desafio, porque a fé não foi liberada para alguns, ela foi liberada para todo aquele que recebeu Jesus, amém? Uma boa medida de fé foi repartida sobre a sua vida. Então o que é que tem ganhado a sua adoração? O que é que tem ganhado a sua atenção? O que é que tem feito com que os seus olhos se fixem? Aquilo que está ganhando sua atenção vai ganhar sua adoração. E deixa eu te dizer uma coisa aqui. Adoração, alguns têm uma ideia de que a adoração é apenas esse momento musical do culto. Não é, irmão.
melhor definição que eu poderia trazer para vocês de adoração é a seguinte: adoração é uma resposta à inspiração divina. Deus coloca a inspiração, e aquilo que você responde, volta para Ele como adoração. Atenção aqui, Gênesis 1, 26 ao 28. Primeira palavra que Deus diz para o homem: domine, diga domine. Depois, versículo 28, Deus vai liberar mais 4 palavras: sujeite a terra, enche a terra, frutifique e multiplique. 5 palavras, nenhuma delas me parecem palavras religiosas, são palavras de governo e domínio, porque na ideia de Deus, a adoração não seria um momento onde Adão ia separar e começar a dançar, a cantar, fazer alguma coisa para o Senhor. Não que essas coisas não sejam expressões que agradam e adoram o Senhor, amém, gente? Mas na ideia de Deus, cada passo de Adão na terra, onde ele estivesse debaixo da missão de Deus e cooperando com a missão, ele estaria respondendo à inspiração. Qual é o nome disso? Adoração. Por isso que quando uma circunstância rouba a sua atenção, ela afeta a sua missão inicial, que é de domínio. Meu irmão, você só chama de problema uma situação que sai do seu controle. Enquanto está no seu controle, você não chama de domínio, você não chama de problema. Mas quando ela sai do seu domínio, ela antagoniza a tua essência, e a tua essência é de governo. Você nasceu para governar e dominar aqui na terra. Agora atenção, não é dominar sobre outras pessoas, é dominar sobre a sua própria vida e as circunstâncias que te cercam. Tudo bem até aí? Amém. Deixa eu mexer um pouquinho mais com vocês então. Mateus capítulo 15, versículo 10. Mateus 15, 10 vai dizer da seguinte maneira: Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. O que sai da boca é o que contamina o homem. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão? Eu estou querendo simplesmente concordar com o que a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 19. Morte e vida estão aonde? No poder da língua. Aí você pode dizer: mas espera aí, então quer dizer que com as minhas palavras eu posso alterar circunstâncias? Por causa do poder que é colocado na sua confissão, você não pode apenas mudar circunstâncias, mas você pode criar soluções. Isso não tem nada a ver com positivismo, isso tem a ver com um alinhamento. Você precisa entender de uma vez por todas que você foi criado não para ser um papagaio de problema. Você não foi criado por Deus para ser um papagaio de lamentação. Você foi criado por Deus para, quando abrir a sua boca, liberar soluções. E muitas vezes é você mesmo que está gerando uma atmosfera de impedimento na sua vida. E aquilo que você confessa, muita atenção aqui. Primeira vez que eu escutei isso foi lá na Califórnia, ouvindo o reverendo Bill Johnson. Aquilo que você confessa debaixo de fé, crendo no poder de Deus, é capaz de shifting atmospheres, transformar atmosferas. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquilo que você confessa, irmão, não vai manipular alguém, mas aquilo que você confessa é capaz de criar um microambiente de fé e esperança, que vai tirando os impedimentos e facilita uma pessoa de ter acesso ao favor de Deus. Amém? Agora, o contrário também é verdadeiro. Se aquilo que você confessa é apenas lamentação, problema, reclamação, ai ai de mim, vitimismo, coitadismo, você cria um microambiente espiritual ao redor de você e aonde quer que você caminhe, que ao invés de gerar possibilidades, você gera impossibilidades. E você não está aqui na terra para atrapalhar, você está aqui na terra para criar solução, meu irmão. Não precisa abrir lá, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5 é descrito da seguinte maneira: Paulo dizendo: Timóteo, receba a minha instrução, que procede de um amor, uma instrução debaixo de amor que procede de um coração puro, uma boa consciência, e atenção aqui, uma fé não fingida. Repete comigo: fé não fingida.
Deus não te chamou para ser fingido, Deus não te chamou para ser falsificado, Deus te chamou para ser original. E você é original quando você confessa alinhado com os céus e cria segundo o padrão de Deus. Crie, por isso falei. Se eu falo crendo, então eu crio. Se o que eu estou falando não está criando, quer dizer que em alguma etapa do processo o defeito existe. Você está aqui ou não? A sua confissão, ela pode ser produto da fé, mas também pode ser produto do medo. Então, não é uma questão de simplesmente falar positivo, é a questão de falar aquilo que Deus falaria. Vamos lá. Eu não vejo problema nenhum, afinal de contas eu acredito, foi uma área que eu atuei, inclusive na medicina, na psiquiatria, e eu estou aqui para honrar a vida dos psicólogos. Psicólogos são hábeis em identificar a raiz dos problemas, sim ou não? Perfeito. E eu e a Camila somos apaixonados em sentar e ouvir as histórias das pessoas. Às vezes meus horários de aconselhamento extrapolam, porque eu gosto de ouvir a história da pessoa, gosto de entender todo o background, de onde ela veio, lá, o que aconteceu. Agora entenda aqui uma coisa é você identificar a raiz do problema, e que na grande maioria das vezes está ligado à infância, sim ou não? Maioria das vezes, abandonado, comparado, traumatizado, abusado, esquecido, um monte de coisa. Dali cria-se toda uma fortaleza inconsciente, para que ninguém mais te acesse e te envergonhe como você foi envergonhado um dia. Eu entendo o processo, eu concordo com tudo isso aí. Agora vamos lá, uma coisa é você identificar o problema, outra coisa é você querer casar com ele. Uma coisa é você identificar e falar assim, encontrei a raiz. Outra coisa é você querer andar de mãos dadas, e toda vez que você vai colocar algo para fora, você fica falando o maldito problema que ficou lá atrás. Aí, meu irmão, não adianta vitimismo e coitadismo, porque é você mesmo que está criando um microambiente espiritual na sua vida, e onde quer que você caminhe, de desgosto, de lamentação. Eu não estou desprezando a sua dor, eu não desprezo a dor de ninguém, mas, meu irmão, você não vai caminhar no seu destino celestial aqui na terra, enquanto você ficar narrando o seu problema dia após dia. A sua confissão é para lhe ajudar, não para te aprisionar com o passado. E posso te dizer uma coisa, a nossa alma gosta disso. A nossa alma gosta de encontrar uma explicação no passado, para que as pessoas nos olhem como vítima. E vitimismo é uma porcaria. Você não vai ver milagres agindo como vítima. Você não vai ver soluções criativas acontecendo na sua vida se fazendo de coitado. Então encontrou o problema, a raiz do problema. Yes, isso é bom, é saudável, isso precisa. Agora não vem namorar o problema não, falou uma vez já basta. Agora a partir de agora nós vamos confessar aquilo que Deus já vê. Hoje à noite onde você vai trocar, você vai parar de confessar o que você está vendo para começar a confessar o que você crê. Glória a Deus. É muito fácil, deixa eu dizer uma coisa, você vai repetir isso comigo, tá? Para você guardar. Diga assim, a minha confissão deve acompanhar a minha missão. Aleluia. A missão é dada por Deus. A nossa confissão diária, quase que momentânea, ela é uma espécie de selo, onde a gente está dizendo assim para o céu, Senhor, conte comigo nessa parceria de trazer os céus para a terra. Salmo 119, versículo 89 vai dizer que a palavra do Senhor está estabelecida para sempre nos céus. Você crê no mandato celestial de trazer o céu para a terra? Sabe como é que a gente estabelece? Trazendo a palavra que está fundamentada nos céus e fundamentando ela aqui na terra. Mas o que eu estou confessando não está criando. Se não está criando, olha para trás no processo. Às vezes o problema é lá atrás, meu irmão. O problema está aqui, ó. A sua atenção foi roubada, a tua adoração está comprometida. O que você está acessando é porcaria. Isso afeta o que você pensa, afeta o que você crê, vai afetar o que você cria. Ou vai conduzir você a destruir ao invés de criar. Eu sei que tem situações que dói. Eu sei que tem situações que a vontade é de reproduzir o que está acontecendo. Mas você tem que se lembrar disso. O que te contamina não é o que entra, é o que sai da sua boca. O que te contamina não é o que as pessoas falam ou falam mal de você. O que contamina é você reverberar o que elas falaram de você. Pessoas falando a teu respeito, falando mal de você, da sua família,
vai acontecer, irmão, amém? Faz parte do pacote. Perseguição, cadê o glória a Deus? Promessa, aleluia. Mas o que contamina não é o que falam a teu respeito, é você absorver e virar um papagaio daquilo que falaram a teu respeito. E eu não estou falando sobre ter razão ou não, estou falando de você se alinhar com aquilo que Deus pensa, vê e fala a teu respeito. Repete comigo novamente, diga: minha confissão deve acompanhar a minha missão. Não precisa ir nos textos, só me acompanha, tá? Olha só isso aqui, Gênesis 8:17, para Noé Deus vai dizer: sejam férteis e se multipliquem. Gênesis 17, versículo 2 e 6, a Abraão Deus disse: multiplicarei muitíssimo a sua descendência, e eu tornarei extremamente prolífero. Gênesis 26:4, a Isaac Deus disse: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Gênesis 35:11, a Jacó Deus disse: seja prolífero e multiplique-se. Levíticos 26, versículo 9 ao 13, ao povo de Israel Deus disse: eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos e os multiplicarei. A mesma palavra que foi liberada lá no ambiente do jardim. Você vai sujeitar a terra, você vai frutificar, você vai multiplicar. Deus não alterou a sua missão. O problema é que muitas vezes nós alteramos a nossa confissão. A mesma palavra, frutificação, multiplicação. E aí você pega Mateus capítulo 25, na última parábola que aponta para o fim dos tempos, para o retorno de Jesus. E aí ele vai falar sobre os talentos enterrados. Quem lembra? Um recebe um, outro dois, outro cinco. Os dois multiplicam isso, outro enterra. Aí sabe o que é que o Senhor fala para esse que enterrou o talento? Servo mau e desobediente. Porque para Deus, guarda isso em nome de Jesus, para Deus a ausência de multiplicação é desobediência. O que é que está na sua mão? Que tal parar com esse ciclo de vitimismo e coitadismo, que na verdade é só uma maneira de você acomodar sua preguiça e enterrar o seu talento? E você começar a se expor para as Escrituras, crescer em fé, e crescendo em fé alinhar o seu coração e começar a confessar coisas, que ao invés de serem coisas neutras, vão começar a criar soluções. Ah, pastor, mas aí você chegou no ponto, o que me falta é fé, e eu tenho todo dia pedido para Deus, Deus me dá mais um pouco de fé. Eu fico imaginando que enquanto você pede para Deus fé, Ele fala assim, ao invés de fé eu vou te dar uma Bíblia para você ler. Pô, pastor, mas eu não posso pedir fé? Irmão, se você pede por algo que você já tem, você nunca vai receber. Por quê? Porque já está em você. Vamos lá. Uma boa medida de fé foi repartida a cada um de nós. Você pode dar amém por isso? Então, meu irmão, para de ficar se esgoelando, implorando para Deus te dar mais fé, porque Ele já te deu, criatura. Começa a se expor às Escrituras. Romanos capítulo 10, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Judas versículo 20, edificai-vos a vossa fé santíssima através da oração em espírito. A palavra de Deus não apenas diz que a fé foi lhe dada, mas diz o que você pode fazer com ela. Ainda bem que vai ter ceia hoje, amém. Não tem como você andar no nível de fé que você espera ver grandes transformações, se você fica 6, 7 horas no bendito Netflix assistindo série, meu Deus do céu. É errado assistir série? Não, eu gosto, assisto. É errado o entretenimento? Não é. Mas a partir do momento que a balança vira, irmão, você tem um problema. Porque aquilo, vamos lá, agora você já sabe o processo. Aquilo que rouba a sua atenção vai ganhar a sua adoração. E aquilo que você adora, você acessa. E o que você acessa, afeta o que você pensa, o que você crê e consequentemente o que você confessa. Porque aquele que se move por fé, meu irmão, quando confessa, crendo, vai criar alguma coisa. Gênesis capítulo 1, versículo 3, vamos lá. Aleluia. Está aprendendo alguma coisa, irmão?
Gênesis 1:3. E disse Deus, haja. E o que aconteceu? Quantos concordam comigo que esse era o poder criativo de Deus em atuação? Joia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. No versículo 2 existem alguns detalhes importantes aí. No versículo 2 de Gênesis capítulo 1 vai dizer da seguinte maneira: e a terra era ou tornou-se sem forma e vazia. Não vou entrar na briga aqui, amém? Outro dia a gente conversa. E a terra era ou tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas, e o Espírito de Deus parava por sobre a face das águas. Está assim? 3 palavras de destruição: Tohu, Bohu e Shosek. 3, sem forma, vazia e trevas. O que é que essas palavras apontam? Caos e desordem. Repete comigo, desordem. Ok, agora é o momento da sinceridade, tá joia? Quem aqui tem alguma área da sua vida que não se encontra em ordem, que se encontra em desordem? Levanta a mão, vamos ver. Quantos sinceros nós temos aqui? No culto das 8h30, alguns levantaram, aí no final eu orei pelos mentirosos da igreja, brincadeira. Existem áreas, muitas vezes, que estão em desordem, sim ou não? Ok. Sem forma, vazio, trevas, caos, desordem. Mas tinha alguém ali pairando, quem? Diga, Espírito Santo. Você gosta de boa notícia, sim ou não? O Espírito Santo está pairando. Vamos lá. Ele está pairando. E se eu pudesse personificar o Espírito Santo, eu imaginaria ele assim, de braços cruzados. Isso aqui é só uma ideia, ok? Eu imagino chegando, e aí Espírito Santo, o que está pegando? Estou esperando começarem a confessar. Eu estou aqui, vou para lá, eu vou para cá, eu estou na nova aliança, eu estou dentro deles, eu estou sobre eles, eu opero através deles e até apesar deles. Mas pelo amor de Deus, Espírito Santo falando, tá? Pelo amor de Deus, fala uma palavra crendo, porque pelo Espírito da fé, quem confessa crendo, vamos lá, cria, imagodei, a imagem de Deus. Nós expressamos a imagem de Deus quando, ao invés de nós nos curvarmos aos problemas, reproduzindo igual um papagaio de lamentação, nós passamos a nos posicionar, rejeitar aquilo que o diabo tenta nos condicionar, e começamos a confessar alinhado com os céus, crendo. E aí, meu irmão, a criação começa a acontecer. Você foi criado, capacitado para gerar soluções divinas aqui na terra. Pastor, mas você não sabe o filho que eu tenho. Ele é um viciado, ele toda vez chega drogado, fedendo a cachaça. Você não sabe com a bagunça que ele chega em casa. Ok, isso é o que você está vendo. Que tal parar de confessar o que você está vendo e começar a confessar o que você crê? Você pode até dizer, eu não concordo com a sua atitude, mas meu filho, você não sabe como eu te vejo. Eu te vejo rendido. E a minha mãe está mais maluca que eu, ó. Usou uma parada mais forte que a minha. Fala, usei. É porque existe um espírito que está pairando, e eu decidi cooperar com esse espírito falando. Ele vai atuar, mas ele está esperando uma confissão, porque o mesmo poder que havia na boca de Deus quando ele liberou haja luz, é o mesmo poder que existe na boca do crente quando ele diz algo. Semana após semana, amigo após amigo, pastor após pastor, a igreja após igreja. Meu casamento é um lixo, meu casamento é uma porcaria, a minha esposa é chata pra caramba, você é também, se merecem, vamos lá. Tudo acabou. Vai ficar confessando o que você está vendo, ou vai começar a confessar no que você crê, meu filho? Casamento é uma porcaria, ok, que tal começar a confessar algo diferente? A tua confissão vai manipular a pessoa? Não, mas o que você confessa é capaz de shifting atmospheres, transformar uma atmosfera, e aí quem se aproxima de você percebe um microambiente de esperança e fé. Eu já contei esse testemunho aqui, eu vou contar de novo. Estava eu uma vez, fui inventar de jogar bola, senti o meu joelho sair, fui no médico, rompimento do cruzado anterior da perna esquerda.
LCA. Já não era mais atleta, já fui um dia, viu, irmão? Não olha que esse olhar de descrédito duvidando da minha pessoa. Já fui um dia. Rompeu, o médico falou, artroscopia, vamos operar. Algum problema em operar, irmão? Nenhum. Falei, vamos operar, sem problema nenhum. Quando eu saio do consultório, me vem uma impressão no espírito. Percebi Deus falando comigo, não opera. Vou ser bem sincero, minha alma na hora assimilou assim, cara, não sou mais atleta, não estou com pressa, não vou operar não. Olhei para a palavra, falei, já que eu não vou operar, vamos por um caminho diferente. Olhei para o meu joelho e falei, Pai, eu declaro esse ligamento reconstruído. Como eu não sei, mas vai acontecer, ponto final. Dali por diante eu comecei a orar, dizendo assim, Senhor, muito obrigado. E doía, irmão, você não tem noção. Quem já rompeu o ligamento sabe. Ele faz assim, plop, plop. Ele vai para frente e vai para trás. Faz o sinal da gaveta. Eu já pregava na época. Eu lembro, eu ia pregar nas Assembleias de Deus, tudinho aqui de Campo Grande. E eu ia pregar na Assembleia, irmão. Tem como pregar na Assembleia quietinho? Tem como. E eu dava uns pisão, cara. E quando eu pisava, eu fazia assim, voltava. Uma dor. Aí chamava para orar por cura, coisas aconteciam, era maravilhoso. Falava, Deus, muito obrigado, eu não vou me mover por aquilo que eu estou sentindo. Eu posso até confessar o que eu estou sentindo, mas eu vou confessar o que eu creio. Obrigado, Pai, meu joelho está restaurado. E aí, pastor? E aí que foi 1 semana com dor, 2 semanas com dor, 1 mês, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Então você só estava sendo um positivista. Não. Sabe todo esse processo aqui? Estava me ajustando nele. E regando a minha fé, através da minha gratidão ao Senhor. Faz sentido? Até que um dia eu estava pregando numa Assembleia de Deus, honrando os irmãos da Assembleia. E dei mais um desse. Pum! Senti algo diferente. Falei, cara, tem uma coisa diferente. Você se acostuma tanto com a dor, que quando ela não existe mais, você estranha. Alguns pegaram isso aqui. E aí eu, quase que dizendo assim, é para doer, pô. Sumiu a dor. Falei, agora eu vou voltar lá. Voltei, fiz um novo exame. E não abri o exame. Falei, vou levar para o ortopedista. Levei, falei, tá aqui ó, o exame de antes e o exame de agora. Ele falou, cara, mas está rompido, a gente vai ter que operar. Falei, abre esse negócio aí, cara, tá diferente, eu estou percebendo que tá diferente. Eu já sabia, irmão, amém? Aí ele abriu, colocou os dois assim, falou, cara, tem alguma coisa interessante aqui. O que? Ele falou, certeza que esse é seu exame? Eu falei, certeza, eu que fiz. Certeza. Ele falou, cara, olha aqui, ó. Eu sei ver, eu sou médico. Nesse está rompido, mas nesse aqui está inteiro. Amém. Glória a Deus. Repete comigo, poder criativo. Repete uma vez, poder criativo. Vamos lá, crie, por isso falei. Quando eu falo crendo, eu crio. Agora, se o que eu estou falando não está criando, olha para o processo. Preciso fazer ele tudo de novo? Ou já fiz 5 vezes, eu posso fazer até 10 aqui, amém? Atenção, adoração, acesso, participação na sua vida. Pensamentos, crença, confissão. Aleluia. Na palavra de Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, eu disse para você que tem 5 palavras de governo, sim ou não? Essas 5 palavras de governo não tem como, elas podem afetar 5 esferas. Quais são essas esferas? Primeiro, pessoal, diga pessoal, a sua própria vida. Então você pode exercer esse poder criativo debaixo de autoridade divina sobre a sua própria vida, sim ou não? Isso é o principal. Segundo, familiar, diga familiar. Mais uma vez, a minha confissão não manipula pessoas, mas o que eu confesso pode alterar a atmosfera de uma casa e tornar mais crível, tornar mais possível o contato de uma pessoa com o favor de Deus. Glória a Deus. Terceiro, territorial. Quarto, cultural. E quinto, geracional. Como geracional? Vamos lá, Provérbios. Instrui o teu filho no caminho que se deve. O que é isso? É você caminhar com o seu filho, promovendo para ele um microambiente espiritual, de fé, de esperança, cristocêntrico, de graça, de favor, amém? 5 palavras de governo, 5 esferas de atuação, pessoal, familiar, territorial.
cultural e geracional. Vamos lá? Você foi chamado para isso. Então que tal hoje a gente alinhar a nossa confissão com a missão que Deus deu? Que tal parar de você ser um papagaio de problema, de dor e de lamento, e começar a ser alguém que libera soluções quando fala? Mais uma vez, não estou desprezando a sua dor, mas ficar contando e recontando ela para todo mundo, meu irmão, só tem uma finalidade no final: te fazer de coitado. E quer ouvir algo? Do fundo do meu coração, como alguém que te ama, não como alguém que quer te machucar. Coitadismo e vitimismo não atrai a glória de Deus. Agora atenção aqui. Quando eu falo sobre uma confissão alinhada, e assim, diante de Deus, irmãos, diante de Deus, eu estou falando com gente adulta, sim ou não? Eu não estou falando dessas, com todo respeito, essas frescuras de, o irmão está aqui, estou morrendo de fome, vai morrer, irmão. Isso é uma figura de linguagem, pelo amor de Deus, nós não somos idiota. Amém? Falando sobre coisa séria, não sobre essas palhaçadas. Não adianta nada você ser um propagador de coisa positiva. A ideia é ser um propagador do que a palavra diz a teu respeito. Parar de meninice, vamos falar sério, vamos falar coisa profunda. Amém? Figura de linguagem que se exploda, você sabe. Agora, no que diz respeito à sua vida, à sua própria família, ao seu trabalho, que tal parar de ficar reclamando do seu trabalho? Se você odeia tanto, para de falar mal e começa a confessar, criando um novo. Se você está desconfortável com a sua área financeira, para de ficar se lamentando, reclamando que você não tem dinheiro. Começa a criar soluções, irmão. O dinheiro serve a um sistema de recompensa do mundo. Cria soluções e vão pagar para você pela solução. Está reclamando da sua vida amorosa? Mude, porque aquilo que você confessa, quem é o primeiro afetado? Você, Se aquilo que contamina não é o que entra, mas o que sai, aquilo que me abençoa, me restaura, também não é o que entra, é o que sai também, meu amor de Deus. Amém? No que diz respeito ao que você fala. Então eu creio que hoje é uma noite maravilhosa para você ajustar aquilo que você confessa, porque a palavra de Deus, ela é tão poderosa hoje quanto era no Haja Luz de Deus. O Espírito está disponível, e nós expressamos a imagem de Deus quando nós cooperamos, nós estabelecemos parceria com Deus, quando a nossa confissão acompanha a nossa missão. Só estou recapitulando: identifica a raiz do problema, mas não seja um propagador dela. Aleluia. Então agora você vai ficar de pé no seu lugar. Vou lhe ajudar. Você vai fechar os teus olhos agora. E 99% das pessoas que eu me lembro aqui levantou a mão dizendo que existe alguma área da vida que está em desordem. Que tal a gente começar a criar soluções hoje? Pode ser ou não? Amém. Você que está na sua casa também, essa mensagem é para você. Quero que você feche os teus olhos agora, e você, com a sua boca, vai começar a confessar. E ao invés de falar o que você vê, você vai começar a confessar o que você crê. Eu vou te dar uns minutinhos para você fazer isso. Vamos lá. Vamos lá, seja ousado. Tira essa teia de aranha da sua boca aí, vamos começar. Vamos começar a confessar. Ah, pastor, mas é que hoje eu me sinto fraco. Ok, que tal a gente tornar isso um hábito? Eu só estou dando start aqui, meu irmão. Estou te ajudando a começar. Vamos lá. Vamos trocar as confissões que degradam os seus familiares. Vamos parar de confessar
destruindo a sua família, e começar a confessar a criação de soluções, porque esse é o espírito da fé. Criei, por isso falei, porque cremos também falamos. E quando eu falo crendo, aleluia, eu crio. Vai lá, é no âmbito pessoal, é no âmbito familiar, territorial, cultural, geracional. Vamos lá. Vamos deixar essa timidez de lado. É a sua vida. É mais fácil confessar a dor, o trauma, a ferida, mas as feridas que chegarem em você não é para ficar aberta para o resto da vida, não. Imagodeie a imagem de Deus, capacitado, habilitado por Deus para liberar o haja luz. O Espírito está pairando, o Espírito está se movendo, esperando uma palavra, esperando uma palavra. Obrigado, Espírito Santo. Você é o responsável por criar esse microambiente espiritual que acompanha a sua vida, que afeta a sua casa, que afeta o seu trabalho. Mais uma vez, é crendo, é pelo Espírito da fé. Não é um positivismo barato. Nós não estamos aqui para brincadeira, irmão. Obrigado, Pai. Obrigado. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos vê de uma maneira diferente. Não, meu irmão, você não é o seu erro. Você não é a sua falha de outrora. Você não é o pecado do passado. Você é quem Deus disse que você é. E começa a se acostumar. Você não é Deus, mas foi chamado por Ele para se parecer com Ele e expressar a semelhança dEle. Aleluia. Aleluia. Ainda de olhos fechados. Talvez você está aqui hoje. Você ouviu essa mensagem. Isso queima no seu coração, é um desejo desesperado de conhecer Jesus. Mas espera aí, eu achava que Ele era o que me acusava. Não, Ele é o que estende a mão para te salvar, para te restaurar. Se você está aqui hoje e você deseja ter um encontro com Jesus, conhecer Jesus, recebê-lo no seu coração, hoje é a noite, irmão. Não tem por que ser amanhã. Estamos num ambiente de cumplicidade, todos de olhos fechados, conectados no Espírito. Se você está aqui hoje e deseja entregar o seu coração para Jesus, ter um encontro com Jesus, isso aqui não é mudar de religião, é encontrar aquele que te amou primeiro. Se você está aqui hoje e deseja conhecer Jesus, entregar o seu coração para Ele, eu quero que você levante bem alto a mão do lugar onde você está. Se você deseja hoje tomar essa decisão de conhecer Jesus, glória a Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Se você está aqui, vou estender o convite, e você conheceu Jesus algum dia, mas se afastou, irmão, sei lá por qual motivo, você se esfriou, você se afastou, glória a Deus. E você deseja voltar, você não aguenta mais ficar longe do Pai. Se você deseja voltar para Jesus hoje à noite, se você deseja voltar para Jesus, levante a mão do lugar onde você está. Essa oração também é para você. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Aleluia, glória a Deus, amém. Vocês que levantaram as suas mãos, eu quero ter a honra e o prazer de orar por vocês, amém? Nós vamos ceiar,
quando findar a ceia, eu vou orar para a gente encerrar, e aí vocês vão vir aqui à frente, que eu quero orar por vocês. Glória a Deus. Quero poder olhar no seu olho, quero poder te dar um soquinho e orar pela sua vida. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós vamos ceiar agora. Eu quero que você se sente. E depois da ceia eu quero encerrar o culto com uma direção muito específica. Muito específica. Seguinte, a mesa é para os filhos. Glória a Deus. Então, caso você esteja nos visitando de uma outra denominação, fique à vontade para ceiar conosco, irmão. Isso aqui não é a ceia da igreja Édenes, isso aqui é a ceia da família de Deus. Tudo bem? Então a nossa equipe vai estar passando rapidamente, higienizando as suas mãos e entregando o pão e o cálice, o vinho, o suco de uva. Mas por favor, não os consuma ainda, amém? Para que eu possa orar, então nós venhamos a cear todos juntos. Enquanto isso, o Ministério de Música vai estar adorando o Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Oh, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a Você pode cantar isso no seu lugar. sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh,
Todos aqui servidos. Alguém que ficou sem receber o pão ou o cálice, levante sua mão, para que a gente possa rapidamente te servir. Uau! Que atmosfera gloriosa, irmãos. Tangível e palpável. Quantos aqui conseguem perceber isso? Nós vamos ceiar e por último eu vou dar um último comando no Espírito que eu recebi de Deus. Eu vou ler a passagem de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que diz da seguinte maneira, não precisam abrir lá, só me escutem. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, o ato da ceia é um ato memorial, é onde a gente resgata, faz com que permaneça viva em nós a convicção da obra da redenção. Esse é o momento mais importante da humanidade, onde aquele lugar, aquela cruz que apontava para a maldição, para nós hoje aponta para a redenção. A cruz está vazia, Jesus venceu a morte, amém? Ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, e hoje é possível você conhecê-lo, ter acesso direto ao trono da graça, por causa do sangue de Jesus. Ser uma vez mais a imagem de Deus, só se tornou possível por conta do sacrifício de Jesus, da obra substitutiva. E sabe qual é a boa notícia que o autor de Hebreus nos dá? O sangue dele foi apresentado de uma vez por todas. Diga: eu sou livre. Aleluia. Então eu vou orar pelos elementos e na sequência nós vamos cear. Pai, no nome de Jesus, aqui está o pão e o suco de uva, representando respectivamente o teu corpo e o teu sangue. Corpo este, Pai, que foi moído pelas nossas transgressões, desfigurado, despedaçado. E nós temos, Senhor, total convicção que, como a tua palavra diz, todas as dores, todas as enfermidades estavam sobre o corpo de Jesus. E é por isso, Pai, nós nos apropriamos pela fé dessa obra completa, substitutiva. Através do corpo moído, a saúde é concedida a nós. Senhor, nós te agradecemos pelo sangue vertido. Foi pelo teu sangue que todo o preço foi pago, toda a dívida foi quitada. E hoje, Pai, nós podemos declarar que nós temos livre acesso ao trono da graça, que nós podemos nos apresentar ao Senhor como se o pecado nunca tivesse existido, verdadeiramente livres, porque o teu sangue nos comprou por completo. Por isso, Pai, nós apresentamos e consagramos esses elementos em nome de Jesus. Vamos todos provar do pão inicialmente. Agora eu quero te pedir para ficar de pé. Aleluia. Esse é o cálice. Simbólico, mas também profético, amém? Hoje nós estamos aqui num ato de reverência à obra da redenção. A ceia não deve ser realizada apenas uma vez por mês, irmão. Nós realizamos aqui na igreja como um bom costume, uma vez por mês. Isso é um ato memorial, para que permaneça viva a convicção da redenção na sua vida e na minha vida. Foi pelo sangue. Glória a Deus. Vamos todos provar. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte, porque Ele está vivo. Aleluia! Vamos! Declare isso agora! Levante as suas mãos e declare! Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre! Vamos, igreja! Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue.
Atenção aqui, eu disse que eu ia dar um último comando pelo Espírito. Amém? Teve alguns irmãos que levantaram as mãos quando eu fiz o convite para conhecer Jesus. E assim que eu encerrar, eu quero que você venha aqui para que eu possa orar por você. Agora atenção. O último comando que eu tenho no Espírito fala apenas de duas coisas. Primeiro, se você daqui essa noite deseja receber o batismo do Espírito Santo, quando encerrar o culto, aí você vai vir aqui, tudo bem? O batismo do Espírito Santo, nós cremos que ele tem uma evidência bíblica de orar em outras línguas. O batismo do Espírito Santo não é, entre aspas, apenas orar em outras línguas, tudo bem? O batismo do Espírito Santo fala de um revestimento de poder para algo, para testemunhar Jesus. Amém? Eu percebi no meu espírito que enquanto eu pregava, existia fome de viver nesse nível de fé e de desafio. Eu percebi isso. Só que veio também assim, cara, falta algo mais. Esse plus, meu irmão, é o batismo do Espírito Santo. E atenção, isso é uma doutrina estabelecida na nossa comunidade. O batismo do Espírito Santo não é exclusividade para alguns, ele está disponível para todo o corpo de Cristo. Amém? A Bíblia nos demonstra de diversas maneiras. Se você daqui hoje deseja receber o batismo do Espírito Santo, revestimento de poder, com a evidência bíblica de orar em outras línguas, hoje é a sua noite, meu irmão. Amém? Alguém no nosso meio que deseja receber o batismo do Espírito Santo, levanta bem alto sua mão, com ousadia, vai lá. Se você deseja hoje receber, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória. Quantos mais, glória a Deus, glória a Deus, quantos mais, glória a Deus, ali também, aleluia, é isso aí. Amém. Só do time de milagres, vou pedir só para vocês ficarem aqui, nesse cantinho aqui, tá? Isso. Segunda questão. Eu pude perceber no Espírito também pessoas recebendo a mensagem, mas ao mesmo tempo se sentindo indignas por conta de vícios. Ok? Vícios. Você não vai precisar pegar o microfone e ficar falando o que é que você está aprisionado. Amém? Não é essa a finalidade. Pessoas que estão aprisionadas. Dois tipos de vícios: vícios químicos e vício da pornografia. E não fica achando que pornografia é só com homem, mulher também tem incorrido nesse pecado. E eu creio em algo se conectando contigo essa noite. É como se fosse assim, você está correndo, você está caminhando, mas é como se viesse alguém e fizesse assim, ó, vai meu filho, amém? Glória a Deus. Respeitando todos os negócios sanitários, aleluia, estamos fazendo isso desde o começo. Mas nós queremos orar por você. Não é para te expor, em hipótese alguma, ninguém vai ficar aqui, ó, qual que é seu pecado? Não, é simples. Se você percebe essa questão do vício, seja ele qual for, químico ou nessa área pornográfica, agora a conversa ficou séria, tá? É vai ou racha, irmão. Tem coisa que não se negocia, se elimina de uma vez por todas. E eu creio em algo sendo liberado sobre a sua vida, para você romper de uma vez por todas. E se você está com o fruto do seu vício no bolso, você vai deixar aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Então, time de milagres, vocês vão me ajudar hoje, ok? A organizar o pessoal e depois orar com eles. Vocês vão me ajudar, mas espera aí. Eu vou pedir para você que deseja receber o batismo do Espírito Santo, você vai vir para esse lado aqui. Pode ser? Calma, eu vou orar para encerrar o culto, aí você vem. Amém? Só que a ser batizado do Espírito Santo vai ficar desse lado aqui. O pessoal que entendeu que é para você esse segundo comando que eu disse, você vai ficar desse lado aqui. Amém, gente? Pastor, entrei com dor ou enfermidade. Eu creio na cura através da ceia também. Agora, se algo persiste, irmão, essa galera aqui, ó, time de milagres, vai estar disponível para orar por você. Glória a Deus. Amém. Ficou 1 milhão de comandos, né? Mas tá claro, né? É porque eu estou me adaptando a esse negócio sanitário, aí a gente vai evitando aglomeração. Pode ser assim? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, alcançando o bom jardim da alma de cada irmão e descendo ao mais profundo do coração de cada um deles. Senhor, chega de negociar com aquilo que quer nos matar. Então, em nome de Jesus, Pai, chegou um tempo de posicionamento na vida de cada um que está aqui.
posicionamento, porque o Senhor nos comissionou para liberar o seu poder criativo aqui na terra, e pelo Espírito da fé, aquele que confessa crendo, cria. E Senhor, a nossa fé está centrada em uma pessoa, Jesus Cristo, não nos resultados, mas o Senhor nos comissionou para dar resultado. Que os frutos se multipliquem nessas famílias e nessa igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, vai na graça e vai na paz. Você que é um dos comandos, vem para cá, que eu vou orar por você. Dá um glória a Deus bem forte, exalta Jesus, e é isso aí.